O crime organizado em Belo Horizonte, Contagem e outras cidades. Ô, Gabriel Marques, Polícia em Ação, boa tarde. Boa tarde para você, Eduardo. Foram 23 mandados de prisão cumpridos pela PM e também com a ajuda do MP e outros 24 de busca e apreensão. Estamos aqui com a Major Lélia Brunella. Major, conta pra gente primeiro como que operavam essas duas organizações criminosas da Vila da Paz e do bairro Joana d'Arc. Boa tarde a todos. Eram facções criminosas que disputavam o território, ligadas diretamente ao tráfico de drogas e tinham essa disputa de poder. Desde o ano passado isso foi intensificado, nós tivemos várias matérias, várias reportagens que acompanharam homicídios que foram gerados em razão dessa disputa e trabalhavam ali diretamente com ameaças, com mortes acontecendo o tempo todo, né, gerando uma insegurança na população para se estabelecer enquanto poder lá no local. Entre setembro do ano passado e março deste ano, já foram confirmadas mais de 28 mortes ligadas à briga por pontos de droga, mas não era só com assassinatos que esse pessoal aterrorizava os moradores não, né, Major? Tinham ameaças diretas, né, aos moradores, inclusive um dos principais motivadores das ações policiais na data de hoje e do envolvimento do Ministério Público foi esse clamor popular, porque nós tínhamos um cidadão de bem sendo expulso de casa, sendo ameaçado diretamente, sendo impedido de vender os seus imóveis. Então a população de bem estava sofrendo muito diretamente com essa disputa, além dos homicídios, que são aí crimes extremamente gravosos, né, as ameaças eram muito constantes e as informações começaram a chegar via GEPAR. Né, as nossas guarnições permanecem 24 horas dentro desses aglomerados, dentro dessas vilas. As informações chegaram e foram refinadas pela diretoria de inteligência que acionou o Ministério Público e mostrou essa necessidade de intervenção direta. Né, houve esse apoio imediato do Ministério Público e a deflagração da operação hoje. Durante os cumprimentos de mandado de prisão, teve conflito com a PM, né? Onde aconteceu, o que aconteceu? Explica pra gente. Isso, houve 2 confrontos diretos, um em Mateus Leme, 3 autores, 2 deles líderes dessa facção, de uma das facções criminosas que a gente está falando, né? De uma dessas organizações. Eles estavam armados, fizeram menção desse uso de arma de fogo em relação às nossas guarnições no local. Então houve disparo das nossas guarnições. Esses 3 autores baleados foram socorridos e vieram a óbito. E também em Felixlândia, onde 2 autores também armados, um deles também considerado aí gerente dessas organizações criminosas, reagem à ação policial. Nesse caso específico, houve disparos contra as nossas guarnições que revidaram. Esses autores também foram atingidos, foram socorridos e vieram a óbito. Interessante também, né, Major? Porque esses líderes das organizações criminosas moravam em sítios, né, bem distantes do local onde eles comandavam o tráfico, viviam uma vida de luxo, eles eram experientes no mundo do tráfico, como que era? Isso, a maioria deles com mais de 15 anos de envolvimento em crimes diversos, principalmente o tráfico de entorpecentes. Essas lideranças já não residiam mais dentro da Vila da Paz, nem Joana d'Arc, mas coordenavam o tráfico local, tinham já um padrão de vida maior estabelecido fora dessas vilas, em casas de um poder aquisitivo, né, que demonstrava um poder aquisitivo maior. O Ministério Público mesmo fez um levantamento de cerca de 400 milhões de movimentação nesses últimos meses, né, de monitoramento, né, só de apreensão em dinheiro, em espécie, foi mais de 50 mil reais. Então, realmente, essas lideranças eram extremamente perigosas, envolvidas em vários crimes, alguns, inclusive, já com mandados de prisão ou presos por outros crimes e viviam realmente uma vida além das posses, além das possibilidades de um trabalhador. A operação segue em andamento? Como que está sendo esse fim de tarde agora, também começando a tarde, na verdade, com a operação? Isso, para além dos 20 presos, a operação lá permanece, porque nós temos 6 alvos ainda, né, que temos o objetivo de realizar a prisão, então a gente permanece ainda em alguns pontos com os nossos policiais militares. Ô, Gabriel. É isso, Eduardo, uma operação com mais de 200 policiais envolvidos. Pode falar comigo, Eduardo? Faz um favor para mim, porque eu acompanhei o drama lá na Vila da Paz, foi muita gente morta, falam em 29 mortes. Agora eu queria saber se a polícia admite que o número de mortes por esses indivíduos que agora estão sendo enfrentados pode ser ainda maior. Pois é. Major, desculpa, Eduardo Costa está perguntando sobre se há um número maior de homicídios envolvidos nos homicídios da Vila da Paz e do bairro Joana d'Arc. Pode chegar até quase 100, né, neste ano somente. Isso, nesse ano a gente já tem essa possibilidade de correlacionar essas organizações criminosas a quase 100 homicídios acontecidos em toda a região. São pessoas que às vezes estão ligadas ao uso de entorpecente, homicídios tentados e consumados. É bom a gente ressaltar isso aqui. Então nós temos a certeza de 28 boletins de ocorrência registrados de homicídio consumado que tem ligação direta a essas organizações criminosas, mas esse número pode realmente, Eduardo, ser muito maior.
E também pode envolver pessoas inocentes, né? Inclusive pessoas inocentes já morreram nesses confrontos que não tinham nada a ver com o tráfico na região, né? Nós temos um caso que teve grande repercussão na mídia, o Eduardo muito provavelmente vai lembrar, de dois rapazes, né? O genro e o sogro que vieram da cidade, se eu não me engano, de Juiz de Fora, fazer a compra de um cachorro, na época achou um pitbull, e durante a negociação houve um acerto de contas entre traficantes e eles foram atingidos por disparos de arma de fogo, vieram, né? Um deles veio a óbito. Então, há várias pessoas inocentes diretamente ou indiretamente sendo envolvidas e prejudicadas com essas facções criminosas. Pois é, Edu, agora a gente torce para que a vida das pessoas na Joana d'Arc e na Vila da Paz continue pelo menos em paz pelos próximos meses aí, depois dessa mega operação da Polícia Militar e do Ministério Público. Tá bom, muito obrigado a você, agradece também a Major, por favor. Ok, obrigado.